a gente vai fazer trabalho sobre lei de Lenz. O trabalho explora mais o lado os conceitos de lei de Lenz e lei de Faraday. É um trabalho muito complexo. A gente vai mostrar como funciona a indução eletromagnética de uma bobina e as partes de dois LEDs. Por o LED ser um diodo, a gente ligou os LEDs em cruzado, positivo no negativo e negativo no positivo. Pegou uma bobina de uma campainha e os terminais da bobina a gente ligou nesses LEDs. Quando a gente aproxima o ímã de neodímio da bobina, a gente induz uma corrente e um dos LEDs acende. Quando a gente afasta o ímã de neodímio da bobina, a gente dá um pulso de corrente no sentido contrário, no sentido oposto, e o outro LED acende. Vocês conseguem ver aqui, ó. Quando eu aproximo o LED, acende o LED azul. Quando aproxima o ímã, acende o LED azul. E quando afasta, acende o LED vermelho. Santos Félix, e é bobina eletromagnética do trabalho. Então aqui eu quis representar aqui essa bobina, como a gente pode trabalhar com ela, como se você pode fazer vários tipos de coisas, né? Não só como um ímã, né? Mas criando um movimento através de uma chave fim de curso e um virabrequinzinho que eu inventei aqui e um contrapeso, né? Então o material usado foi papelão, tubo de PVC de meia, ferro liso de construção, alguns rolamentos velhos de motor, tubo de cobre, parte traseira de um alto-falante, chave fim de curso e madeira. Agora a gente vai ligar aqui para ver funcionando. Meu nome é Denis. Meu nome é Douglas. Boa noite. Nosso trabalho vai falar sobre a bobina de Tesla. Ela foi criada em 1890 pelo cientista Nikola Tesla. Ele era um visionário da época. O que era isso? Ele enxergava à frente do seu tempo. A sua intenção era transmitir a eletricidade sem fio, né? Claro que esse é um protótipo em miniatura. A bobina original de Tesla, ela chega de 8.000 volts na bobina primária e na secundária até 1,5 milhão de volts, né? Esse projeto foi construído com a bateria de 9 volts, um interruptor, um resistor de 22 kΩ de meio watt de potência e um transistor 2222A. Como que ele funciona? Ao ligar o interruptor, você manda uma tensão na bobina primária e ao mesmo tempo, em cima desse resistor, né, que vai dar uma queda de tensão para chegar na base do transistor. Quantas espiras tem na bobina primária? A bobina primária tem 2 voltas e a bobina secundária tem 260 volts, né? Esse é o funcionamento. Paga a luz aí, ó. Show, hein? Show, hein? Boa noite, Gustavo e Ibson. A gente vai falar sobre o motor de vibração. Esse motor aqui de vibração que a gente usou é de um celular ligado numa escovinha. O que faz ele vibrar é o eixo do motor, que é em meia lua. Então ele deixa o peso do motor diferente, dá um desbalanceio no motor e ligado na escovinha faz ele ficar vibrando. Para você poder ver melhor, tem que uma capinha com uma carrinha, pode ver o motorzinho vibrando. Por favor, fala e me mostra ele bem perto do motorzinho.
Muito monstro, hein? Meu nome é Leandro e esse é um canhãozinho eletromagnético. Tem uma bobina ligada com 24 volts. Aí, quando aciona a bobina, ele puxa o campo magnético do parafuso. Quando aperta, ele joga para lá. Repete, por favor. Arma de matar galão, Cuidado aí, Meu nome é Fábio. Wilson! Nós fizemos uma máquina de solda. Usamos um trafo de micro-ondas, tiramos o secundário, usamos um cabo de 4 milímetros, dando 20 volts aqui no secundário, chegamos a uma tensão de 20 volts e uma corrente de pico de 185 amperes. Usamos aqui essa ventoinha para evitar o aquecimento no trafo. Bom, galera, o princípio aqui é que uma corrente elétrica é induzida, induzida, né? Quando está sob o efeito de um campo magnético variável. Então, entra uma tensão na primeira bobina, cria esse campo magnético que gera uma corrente na segunda bobina. Ok? Então vamos fazer um teste aí agora para... Vamos lá, óculos de segurança aí, Fabinho. Filma ele. Pode puxar aqui, ó. Pode puxar. Tem gente esquentando na panela em casa. Aqui é a máquina de solda. Show, hein? Queimou a papeleta do carro. E é isso. Historiano, faz silêncio, por favor. Meu nome é Bruno, eu sou o Pedro e nosso trabalho é um protótipo de um mini gerador eólico. Funcionamento de um gerador e funcionamento de um motor. A gente ligou um motor que interage com o campo das bobinas de campo que tem aqui no estator. E quando você coloca uma corrente nas bobinas, ela interage com o campo do estator, fazendo um movimento rotatório. Fazendo o teste. E agora o funcionamento do gerador. O gerador, a partir do movimento mecânico que nós induzimos, a variação do campo magnético no motor. Essa variação do campo magnético do seu fluxo vai gerar uma tensão suficiente para acender um LED nesse caso, porque o movimento ele é muito pequeno. Fazendo o movimento, nós podemos medir uma tensão de até 1 volt, variando entre de 0 a 1 volt. Quanto maior for essa velocidade de movimento, maior vai ser a tensão gerada pela variação do fluxo magnético, do campo magnético. Boa! Meu nome é Rafael. Meu nome é Frank. Nós vamos apresentar o movimento de repulsão magnética. Quando eu posiciono os ímãs, eles estão no polo, o polo do ímã que está em cima, a parte inferior dele, é igual ao polo da parte superior do ímã de baixo, fazendo um movimento de repulsão. O grande sonho do homem é criar o motor perpétuo.
Acabou? Acabou? É isso aí. Bom, boa noite, eu sou o Luiz Augusto e o meu trabalho vai falar um pouquinho sobre a lei de atração e repulsão. Bom, primeiramente aqui um circuitinho alimentado com meio volt e 1.7 de corrente. O que esse circuitinho vai fazer? Através desse interruptor eu vou acionar a energização do circuito, através dessa bobina que vai gerar um campo magnético, esse ímã vai acionar esse interruptor a heat switch, que vai fazer esse motor funcionar, vai dar partida no motor. Então, o interruptor a heat switch ele é bem sensível, então qualquer campo magnético, inclusive tão baixo assim, gerado aqui o fluxo magnético, é capaz de empurrar o ímã e fazer o interruptor funcionar. Isso aí! Cabeça aberta, boa noite, meu nome é Eduardo. Meu nome é Vinícius e nós iremos apresentar um agitador magnético. Então, nós usamos um cooler, um super ímã de UHD e o HD para fazer o peso, para dar estabilidade ao projeto, para não ficar tremendo. A gente usa o CD para fazer a base, para botar o copo. E nesse copo tem um clips com uma fita, não sei se dá pra ver daí. Que no caso representaria a barra magnética, porque em uma centrífuga profissional normal, que custa mais ou menos R$500, eles usam uma barra magnética para poder fazer a giração do... Agora eu vou ligar aqui o cooler para fazer o clips soltar e fazer um redemoinho aqui. O redemoinho que vai girar por indução eletromagnética. Caralho! Assim, mexer na água e centrifugar nos elementos que talvez teria na água, tem na água. Moleque! Zica, hein, filhão? Boa, boa, boa! Bom, meu nome é Flávia. O meu projeto, ele baseia-se no princípio do motor, tá? E em dois princípios básicos da física. Um que é o dos ímãs, né? Que quando os opostos eles se repelem. E o segundo princípio, ele parte da ideia que quando você alimenta um condutor, no caso o fio, ele produz um campo magnético, tá? Aqui eu usei um rotor de uma impressora, tá? Esse rotor, ele possui 5 bobinas e ele está interligado a 2 escovas que vai ser alimentada. Quando eu ligar ele na energia, ele vai estar formando um campo magnético, tá? Aqui do lado externo desse motor eu tenho uns ímãs que vai fazer girar esse rotor. Só para vocês terem uma ideia, à medida que eu vou diminuindo o meu campo magnético, o meu rotor ele vai ficando mais fraco. Tá? Show. Sim. Nossa, que show, hein? Olha isso pra mim. Conforme eu vou aumentando, ele aumenta mais ainda a potência. Tá? Meu nome é Bruno. Meu nome é Paulo. A gente vai apresentar o nosso trabalho, que é o galvanômetro de bobina móvel. Né? A gente utilizou aqui uma bobina, né, num eixo móvel. Ele está interligado aqui entre 2 ímãs, né, instalado entre os polos de um ímã fixo. Quando circulada uma corrente elétrica pela bobina, se forma um campo magnético que interage com os campos dos ímãs, né, e a bobina gira o movimento do ponteiro, né, ou uma agulha sobre uma escala graduada. Então, no caso que a gente quis mostrar é como a bobina, o campo que é gerado pela tensão que é aplicada nela, como ela tenta se alinhar com os campos do ímã, porque aqui tem um polo norte e um polo sul, eles estão se atraindo, então o fluxo está saindo do norte indo para o sul, e quando é gerada aplicada a tensão na bobina, essa bobina gera um campo. Dependendo da polarização, esse campo, ou ele vai ser de um lado para o norte e para o sul, se eu inverter esse campo,
a polaridade desse campo também inverte. Então, a gente aplicando uma corrente aqui, ele movimenta. Se eu, por exemplo, quiser que ele movimente para o outro lado, eu inverto a polarização. Isso é aquela brincadeira da corolho? Caralho. Ah, pô. Moleque. Charlie, mano. Eu vou apresentar o motor de corrente contínua. Não, secundária a gente enviou. Eu enrolei 2 bobinas, são as bobinas de campo. Eu usei 2 chave Allen para fazer o núcleo. Então eu enrolei essa aqui com as 2 bobinas com 900 espiras, essa aqui 600 da armadura. E alimentação das bobinas de 24 volts, corrente contínua. E da armadura de 12 volts também, corrente contínua. Então vamos lá. O fluxo magnético desenvolvido nas bobinas de campo age com o fluxo magnético da armadura. E juntamente com o alinhamento das escovas, isso deu muito trabalho, que é para fazer o ajuste de zero das escovas, que elas fazem a inversão do campo da armadura. Esse deu bastante trabalho para alinhar. Beleza? Bom, meu nome é Luiz Gustavo, vou apresentar agora um projetinho do princípio do motor de corrente contínua. Aqui eu coloquei um interruptorzinho ligado a uma fonte, 12 volts. Só dar um pulso aqui. Outro lado. Bom, ao ligar essa fonte e alimentar as escovas, essa corrente vai para as bobinas e as bobinas geram um campo magnético. E esse campo magnético das bobinas interage com o campo magnético dos ímãs, que faz com que ocorra o giro do eixo. Burning down.